Vamos então ficar em pé e vamos juntos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 6 e versículo 54. João, capítulo 6 e versículo 54. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa. Glória a Jesus por esse dia lindo. João capítulo 6 e versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler juntos conforme está aqui no Data Show. Você na sua casa pode repetir também, lendo aí na tela do seu celular, ou da sua televisão, ou do seu computador. João capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pedindo graça na ministração da tua palavra. Apresentamos também a ti os pedidos de oração que estão aqui no altar. Toca no Valdecir e cura ele. Toca na Marlene e no Edson Goulart. Toca na Roseli Rosa. E te agradecemos, Senhor, pela cura do Augusto, sobrinho do diácono Pedro. Te louvamos pelas curas que o Senhor tem operado. E continuamos orando por aqueles que estão enfermos. Pai, no nome de Jesus, ouve a nossa oração. Deus, em nome de Jesus, abençoe a ministração da tua palavra. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos irmãos. Eu quero vos falar, com a ajuda do Espírito Santo, de forma objetiva e com clareza, sobre o seguinte tema: a carne e o sangue de Cristo. Hoje nós estamos reunidos para comer do pão e para beber do cálice. O pão que simboliza a carne de Cristo, o corpo de Cristo. O cálice que simboliza o sangue de Cristo. Nós estamos diante da mesa do Senhor e daqui a pouquinho, juntos, nós vamos comer e beber. O texto que nós lemos para nós hoje é bem claro, embora não tenha sido para os apóstolos e para os discípulos no exato momento em que Jesus proferiu essas palavras. Se os irmãos forem ler os versículos subsequentes, vocês vão entender que eles não entenderam, eles não compreenderam naquele momento. Hoje nós temos o entendimento, nós temos a compreensão. E é bem claro: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A carne e o sangue de Cristo. Olhe comigo o versículo 55. Jesus disse assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Meus irmãos, por que nós devemos comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo, que hoje está aqui simbolizado pelo pão e pelo suco da uva? A resposta está aqui no versículo 55. Jesus disse: porque a minha carne
é comida e o meu sangue é bebida. Então nós precisamos comer desse pão, nós precisamos beber desse cálice, porque na verdade, de forma espiritual, de forma simbólica, nós estamos comendo do corpo de Cristo, nós estamos comendo a carne de Cristo, nós estamos bebendo o sangue de Cristo. E a carne de Cristo é comida para a nossa alma, para o nosso espírito. O sangue de Cristo é bebida que nutre a nossa vida espiritual. O corpo de Cristo é comida, o sangue de Cristo é bebida para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa fé, para a nossa vida espiritual. É por isso que nós precisamos comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo. É por isso que hoje aqui nós vamos comer do pão e vamos beber do cálice, porque tem nutrientes para a nossa vida espiritual. Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento para ter saúde e para sobreviver, a nossa alma e o nosso espírito precisam do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, para que nós tenhamos saúde espiritual, para que nós venhamos sobreviver nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Veja bem, aqui está o mistério da nossa fé. O pão simbolizando o corpo, a carne de Cristo, o suco da uva simbolizando o sangue de Cristo. E aí nós vamos comer o pão, nós vamos beber o cálice, e isso não é alimento para o nosso corpo físico, não, é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito, é alimento para a nossa fé, é o mistério da fé, é vida espiritual. Hoje aqui nós estamos renovando a aliança com Deus, hoje nós estamos lembrando o Calvário, lembrando o sangue derramado na cruz, a coroa de espinho, o sacrifício que Jesus fez por nós. E a gente renova a aliança com Deus em cada santa ceia, comendo do pão e bebendo do cálice. O versículo 53 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Veja bem, quem não come a carne de Cristo e não bebe o seu sangue não tem vida. Jesus instituiu a Santa Ceia, não é invenção da igreja, não é coisa de homem, foi Jesus. Ele celebrou a ceia e ele ainda disse: fazei isto em memória de mim. A ceia foi instituída por Jesus, e quem não come a carne de Cristo, quem não come desse pão, quem não bebe o sangue de Cristo, quem não bebe desse cálice, não tem vida. Assim como nós aqui na vida terrena, se não comermos o arroz, o feijão, se não comermos o pão, não bebermos o leite, a gente fica doente, a gente acaba morrendo. Se nós não comermos da ceia, se nós não bebermos do cálice, nós morremos, nós não temos vida. Por isso a importância da ceia é muito grande. Precisamos comer desse pão, precisamos beber desse cálice. Quem não come do corpo de Cristo, quem não bebe do seu sangue, não tem vida, está morto, não vive. Meus irmãos e minhas irmãs, olha a importância da ceia. E quantos crentes hoje em dia que fazem pouco caso da ceia, não tomam a ceia, não podem vir no dia da ceia e não fazem nem questão de procurar depois. E veja que nós temos o cuidado de preservar o serviço da ceia aqui na igreja por pelo menos uma semana, para que ninguém fique sem ceiar. Faço questão de servir durante a semana após os cultos. Alguns vêm até de dia aqui para tomar ceia, mas ainda assim existem crentes que não tomam, que não comem do pão, que não bebem do cálice, que fazem pouco caso da ceia.
Mas a Bíblia é bem clara. Jesus disse: quem não come a minha carne, quem não bebe o meu sangue, não tem vida. Olha o versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Oh glória! É por isso que eu vou comer do pão nesta manhã. É por isso que eu vou beber do cálice. Esse não é um pão comum, esse não é um cálice comum, não. Aqui nós vamos orar, nós vamos consagrar. Aqui está simbolizado o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, é a carne de Cristo, é o sangue de Cristo que foram entregues por nós lá na cruz do Calvário. O preço da nossa redenção foi pago lá na cruz. O corpo de Cristo foi partido lá na cruz, cravado, sofrido, o sangue derramado, vertido na cruz. Quem come a carne de Cristo, quem bebe o seu sangue, permanece nele, e Jesus permanece nessa pessoa. Oh glória! Que verdade maravilhosa que nós compreendemos aqui. Jesus dizendo: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Se você participa da ceia, você está permanecendo em Jesus, e Jesus está permanecendo em você. Meus irmãos, eu quero, de forma rápida, concluir com 3 lições. Primeiro, ceia fala de vida espiritual. Ceia não é para carnal, ceia não é para mundano, ceia não é para ímpio, ceia é para quem teve um encontro com Jesus. Ceia é para quem foi regenerado, nasceu de novo. Ceia é para quem tem compromisso com Deus. Ceia fala de vida espiritual. Jesus, pois, lhes disse, versículo 53, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, ceia fala de vida espiritual. Se você deseja vida espiritual, você participa da ceia. E se você participa da ceia, você tem vida espiritual. Ah, pastor, mas eu pequei, eu errei, eu falhei. Quem não peca? Quem não erra? Quem não falha? Nós precisamos reconhecer o nosso pecado e confessar a Deus o nosso pecado e pedir perdão. A Bíblia diz em 1 João 1:7, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Dobre o joelho, peça perdão e participe da Santa Ceia. Já viu que na semana que antecede a ceia é uma luta? O inimigo faz de tudo para tirar sua paz, para que você não participe da ceia. Mas hoje ele vai cair por terra, porque nós vamos participar da ceia. Nós vamos dobrar o joelho, nós vamos pedir perdão, e vamos comer do pão e vamos beber do cálice, porque em Cristo há perdão, há remissão, há redenção, no sangue há purificação. Vida espiritual, cultive vida espiritual, oração, leitura bíblica, jejum, vigilância, amor a Deus, amor ao próximo, comunhão. O segundo aspecto da ceia, ceia fala de comunhão com Deus. Nós precisamos aprender isso aqui. Primeiro, vida espiritual. Segundo, comunhão com Deus. Versículo 56, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem participa da ceia tem comunhão com Deus. Fala e Deus ouve. Deus fala e Ele ouve. Deus toca em você e você toca em Deus. Você sente a presença de Deus. Você ouve a voz do Espírito Santo. Comunhão. Você tem intimidade com Deus.
Ceia fala disso. Aqui nós vamos comer de Cristo, nós vamos beber de Cristo, Ele em nós e nós nele. Quem está em Cristo, irmão, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há, porque agora você não anda mais na carne, mas agora você anda no Espírito. Cultive comunhão com Deus, vida de oração, vida na palavra, jejum, amor a Deus, amor ao próximo, comunhão com Deus. Ceia fala de comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. E por último, ceia aponta para a vida eterna. Ceia, 3 lições aqui: vida espiritual, comunhão com Deus, vida eterna. É o versículo 54. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oh glória! Só participa da ceia quem é cidadão do céu. Só participa da ceia quem tem certeza da vida eterna. Só participa da ceia quem tem segurança da salvação. A maior bênção que alguém pode receber é a salvação da sua alma. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Não é a prosperidade, não é a cura, não é o avivamento. O fim da nossa fé, e Deus usa tudo isso, cura, prosperidade, avivamento, mas o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma, que é o mais importante. Agora veja bem, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Não está dizendo terá, mas está dizendo tem. Se você participa da ceia, você já tem a vida eterna. Agora é só permanecer, agora é só perseverar, aleluia. Você tem a vida eterna, você já pode ter o gozo do céu aqui na terra. Um pedacinho do céu você já pode sentir aqui agora. E veja bem que Jesus ainda diz assim: eu o ressuscitarei no último dia. Isso quer dizer que a salvação abrange não só o espírito e a alma, mas também o corpo. Esse corpo nosso que, se Jesus não voltar, ele vai tombar na terra e vai ser sepultado. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, esse corpo será ressuscitado, incorruptível, corpo de glória, e então a salvação será completa, será consumada, alma, espírito e corpo, na presença de Jesus eternamente na glória. É promessa de Deus. O seu corpo não vai ficar para sempre na terra, o seu corpo não vai ficar para sempre sepultado. Assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados naquele grande dia. No arrebatamento da igreja, o primeiro fato que vai acontecer é que os mortos ressuscitarão primeiro. A carne e o sangue de Cristo. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Vida espiritual, comunhão com Deus e vida eterna. Você pode dizer amém? Amém. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar agora. E eu já quero pedir ao pastor Lucas para coordenar aqui para nós o serviço da ceia. E eu vou pedir o apoio do presbítero Genivaldo, que é membro do conselho da igreja e dirigente da congregação de Delfim Moreira. Vou pedir o apoio também do presbítero Carlos, que é membro do conselho da igreja e dirigente da congregação em Piranguinho. Vou chamar aqui nesta manhã também o evangelista Ricardo para nos auxiliar, ele que é o dirigente da congregação lá no bairro Capitinga. E vou pedir o apoio também do diácono Cristiano. Vem aqui o dirigente da congregação do bairro do Cruzeiro. Vamos usar nesse primeiro culto os dirigentes para nos auxiliarem no serviço da ceia. Eles vão higienizar as mãos, colocar depois também as luvas
E nós vamos, enquanto isso, curvar a cabeça. O ministério de louvor já se posiciona aqui no altar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faz um autoexame, faz uma reflexão. Dobre o seu coração agora, os joelhos do seu coração. Dobre-o. O seu coração agora tem que estar dobrado diante de Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Pecados que nós cometemos em atos, pecados que nós cometemos em palavras, pecados que nós cometemos em pensamentos. Vamos agora, nesse momento, pedir perdão a Deus. E em seguida nós vamos participar da ceia. Pai, nós pedimos perdão. Deus, nós fazemos conserto. Senhor, nós clamamos por misericórdia. É o momento da ceia e nós pedimos perdão. Dá-nos o perdão, Senhor. Nós vamos agora comer do pão que simboliza teu corpo, Jesus. Vamos beber do cálice que simboliza teu sangue. E nós queremos para nós vida espiritual, comunhão contigo e vida eterna. Oh meu Deus, abençoe o teu povo, a tua igreja que agora vai participar da ceia. Nós vamos cantar com o ministério de louvor. Os obreiros vão consagrar os elementos e nós vamos ceiar nesse momento, Senhor, em nome de Jesus.